Meu nome é Maria Laura Freire e hoje, juntamente com minhas colegas Ana Luísa Rezende, Alice Prudente, Bruna Viegas, Maria Eduarda do Sacramento e Tereza Porfírio, vamos apresentar um trabalho sobre a reação da cadeia polimerase PCR convencional. PCR convencional é uma técnica fundamental de biologia molecular e é usado para amplificar uma sequência específica de DNA. E depois dessa amplificação, a visualização dos fragmentos amplificados é feita por eletroforese em gel de agarose. E essa combinação de etapas vai fornecer uma poderosa ferramenta para análise genética e diagnóstico. Sobre os objetivos específicos. Amplificação seletiva. Isolar a sequência-alvo. Então, a partir de uma amostra biológica complexa, a PCR vai possibilitar selecionar e isolar apenas a região específica do DNA que se deseja estudar. Multiplicação exponencial. Através dos ciclos repetidos de desnaturação, anelamento e extensão, uma única molécula de DNA pode gerar milhões de cópias idênticas. Preparação para análises subsequentes. A quantificação. PCR ela vai gerar uma quantidade suficiente de DNA para realizar diversas técnicas de análise quantitativa, como a qPCR. Sequenciamento. O produto da PCR ele pode ser usado como molde para determinar a sequência exata dos nucleotídeos. Clonagem. Os fragmentos amplificados eles podem ser inseridos em vetores para a construção de bibliotecas genômicas ou para a expressão de proteínas recombinantes. Visualização dos fragmentos. A eletroforese em gel de agarose. É a técnica que é mais comum para separar e visualizar os fragmentos de DNA amplificados. Determinação do tamanho. A comparação da migração dos fragmentos com marcadores de tamanho vai possibilitar estimar o comprimento exato do DNA amplificado. Verificação da amplificação. A presença de uma banda na altura esperada, ela vai confirmar a ocorrência da reação de PCR e a especificidade dos primers utilizados. Os principais ingredientes de uma reação PCR são a Taq polimerase, primers, DNA molde e nucleotídeos, que são blocos que compõem DNA. Os ingredientes são reunidos em um tubo, juntamente com cofadores de que a enzima precisa, e passam por repetidos ciclos de aquecimento e resfriamento, que permitem que o DNA seja sintetizado. PCR é uma técnica que amplifica sequências específicas de DNA. O processo é repetido em 3 etapas. Desnaturação, onde o DNA de dupla fita é aquecido em cerca de 95 graus Celsius, assim rompendo ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas e separando as duas fitas. Essa etapa cria as fitas simples de DNA que servirão de molde para a síntese de novas moléculas. O anelamento é onde a temperatura é reduzida para permitir que os primers se anelem às fitas simples de DNA. Esse processo é importante porque os primers indicam o ponto exato onde a nova fita de DNA começará a ser sintetizada. Extensão é quando a temperatura aumenta para a temperatura ótima de DNA polimerase, cerca de 32 graus Celsius. A enzima adiciona nucleotídeos à extremidade 3 dos primers, assim completando a fita molde e formando novas moléculas de DNA de dupla fita. Essa etapa é importante porque ocorre real amplificação do DNA, gerando milhões de cópias da sequência alvo. Agora eu vou falar sobre as utilizações do PCR no cotidiano. O principal deles e o mais conhecido é a clonagem de DNA, no qual a gente vai usar a enzima, que é a DNA polimerase, para replicar sequências de DNA. Também temos diagnósticos de doenças infecciosas, no qual a gente vai estar buscando ali encontrar algum material genético de algum patógeno no nosso DNA. Nós também temos a genética forense, que é muito conhecida também, que pode ser utilizada através de uma saliva. Então, por exemplo, se a gente está em uma cena de crime, a gente pega ali a saliva de alguém que deixou num copo com as células, da boca ali da pessoa, da mucosa, e aí através da saliva a gente consegue identificar o DNA. Ou então, outro exemplo que é mais comum também, é através do famoso teste de paternidade, no qual a gente pega o DNA do possível filho, e pega o DNA do pai para ver se é compatível ou não,
ou então dos possíveis pais, né? Porque também é possível analisar mais de uma amostra. A gente também pode utilizar o PCR na detecção do câncer, então a gente amplifica, né, o DNA, fragmentos do DNA, e aí a gente vai analisando, digamos, pedaços por pedaços, para ver se tem alguma mutação, ou então através também da análise de biomarcadores, e aí a gente faz, né, a detecção do câncer. Algumas das principais vantagens e desvantagens da técnica de PCR convencional é a alta sensibilidade. O PCR pode ser detectado a partir de quantidades mínimas de DNA, amplificando fragmentos específicos, mesmo em amostras com concentrações muito baixas. E também a rapidez. Comparado a técnicas mais antigas, como o Salter Broaching, o PCR é muito mais rápido, permitindo a obtenção de resultados em poucas horas. Uma das principais desvantagens é o alto risco à contaminação, devido à sensibilidade da técnica. A presença de DNA contaminante pode levar a resultados falsos positivos, e também a especificidade. A principal desvantagem da especificidade no PCR convencional é a possibilidade de amplificação de produtos inespecíficos, causando por primers mal desenhados ou interações cruzadas com sequências semelhantes. Isso pode levar a falsos positivos e dificultar a interpretação dos resultados, especialmente em amostras complexas ou contaminadas. Agora explicando um pouco sobre o vídeo. Bom, o processo de PCR começa com um DNA extraído de qualquer material biológico. Uma pequena amostra, uma alíquota, desse material que contém todo o material genético do indivíduo é usada no procedimento. Nessa amostra são adicionados os primers, os nucleotídeos, que são os DNTPs, e as enzimas taq-DNA polimerase. Em seguida, o material é colocado em um termociclador, que primeiro aquece a mistura a 95 graus para separar as fitas da molécula de DNA, processo chamado de desnaturação. Depois, a temperatura é reduzida para 57 graus, permitindo que os primers se liguem às suas sequências complementares nas fitas de DNA. Em uma etapa seguinte, a temperatura é elevada para 72 graus, que é ideal para ataque DNA polimerase. A enzima, então, incorpora os DNTPs, formando novas cadeias complementares de DNA. Esse processo completa um ciclo de PCR. Para obter uma quantidade suficiente de sequência-alvo, são necessários em média 36 ciclos de termociclagem. A cada ciclo, a quantidade de DNA amplificada aumenta exponencialmente.